Oi, pessoal! Meu nome é Lígia, para quem ainda não me conhece. Para quem já me conhece, meu nome também é Lígia. Eita! Ia dar ruim, né? Mas não desista de mim, tá, gente? Continua aqui, que hoje nós vamos saber como viver dentro da vontade do Senhor. Eita, glória! Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem algum conhecido, pode ser familiar, alguém do trabalho, enfim, que você considera como uma pessoa repetitiva? Normalmente, gente, eu tenho algumas pessoas assim, né? Que obviamente não posso citar nomes. Mas o que acontece? Quando você está conversando com uma pessoa repetitiva, é engraçado, né? Porque primeiro que sempre você já sabe o que ela vai falar, e segundo que as informações sempre ficam na sua mente, né? Então você lembra que aquela pessoa passou por aquela situação daquela vez, ela se sentiu de determinada forma, né? Você lembra tudo que a pessoa te conta, gente. E por que você lembra? É justamente porque você repete aquela informação, né? Aquela informação, ela é repetida para você, né? Então você acaba decorando, memorizando. E por que eu estou falando isso, né? Parece que não tem nada a ver. Experimentar a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Na verdade é o contrário, tá, gente? A Bíblia diz boa, agradável e perfeita, beleza? O que tem a ver, né, com essa questão de repetir as informações? Bem, eu quero que você se imagine quando criança. Quando você nasceu, é como se você fosse... Deixa eu pegar aqui uma folha da minha Bíblia. Ó, essa folha aqui, ó. É uma folha em branco, certo? E o que acontece? As tuas experiências de vida, o que as pessoas foram te falando ao longo da vida, foi moldando aquilo que você acreditava, foi moldando a tua visão de mundo, foi moldando foram moldando, né, os resultados que você teve ao longo da vida. Tudo isso acontece majoritariamente na infância, que é quando a criança não tem muita percepção das coisas. Ela vai assimilando, né? Ela vai criando as próprias conclusões de acordo com aquilo que ela vive, certo? E isso faz com que ela tenha uma visão específica do mundo. Então, de acordo com a experiência que ela viveu, ela tem uma visão específica de determinado assunto. Por exemplo, relacionamento amoroso, por exemplo, finanças, por exemplo, a vida dela com Deus, né? Se você não teve uma boa experiência com o seu pai terreno, existe uma grande tendência de você não ter um bom relacionamento com Deus, até o momento que você descobrir quem é Deus, né? O verdadeiro amor dele, enfim. Então, isso faz a gente se adaptar ao mundo do jeito que ele é, ou melhor, do jeito que nós achamos que ele é. E aí? Eu quero experimentar a vontade de Deus na minha vida. Acho que todo mundo aqui quer, né? Porque a própria palavra dele diz que ele faz infinitamente melhor do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente consegue sonhar. Então eu quero viver todas as promessas de Deus na minha vida e acredito que você também. Mas como que faz para viver isso? Ó, para variar, né, gente? As respostas estão todas aqui. Eu amo a Bíblia porque, de fato, tudo que você precisa está aqui. Então ele fala o seguinte: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 2 e 3. Não, só versículo 2. Então é o seguinte, vamos entender esse versículo aqui, que eu acho ele extraordinário. Quais são os padrões do mundo? Gente, são padrões muito diferentes dos padrões de Deus. Você concorda comigo? Porque no mundo as pessoas tendem a enganar, tendem a mentir, tendem a trapacear, tendem a só satisfazer os seus próprios desejos, não pensar no próximo, só pensar em si, não pensar, muito menos pensar, né, no que agrada ou que desagrada a Deus. Então, olha o que interessante. O próprio Deus nos fala, né? Deixem que Deus transforme pela renovação da mente. Então, você precisa permitir que Deus haja na sua mente, para que você comece a ver o mundo da forma que ele vê.
Como, por exemplo, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso inclui tudo, né? No sentido assim, respeitar o próximo, perdoar o próximo, quando você errar, pedir perdão. Então, essa renovação da mente, ela acontece justamente para que a gente viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como que a gente faz isso? Gente, uma das formas que eu acho extraordinária é através da repetição. Conhecer a palavra, repetir a palavra para si, é a melhor forma que existe de você mudar a maneira que você vê o mundo. Não sei eu que falo isso não, tá, gente? É a própria palavra quando ela fala aqui em renovação da mente. Então, Deus nos transforma pela renovação da mente. Aí você pode me dizer, nossa, mas Lígia, você não me conhece, eu sou uma pessoa tão ruim, eu já fiz tanta coisa errada, eu duvido que Deus vai querer transformar minha mente, ou eu duvido que eu consiga viver tudo que Ele tem para minha vida. E aí, nisso, eu também tenho base bíblica para te mostrar que não importa o que você tenha feito, não importa o que você já viveu na sua vida. A partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, tudo muda. Ó, se a gente olhar aqui o que está escrito em 1 João 1:2, fala o seguinte: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então, o que significa receber Jesus? Vamos supor que você recebe uma visita na sua casa, certo? O que você vai fazer para receber essa visita? Você vai, primeiro de tudo, abrir a porta, certo? Quando você abre a porta para receber a visita, é a mesma coisa que a gente faz com Jesus. A diferença é que esse receber é o nosso coração. Então você abre o seu coração para Jesus entrar e a partir desse momento você é feito filho de Deus. Olha que coisa linda, gente. E aí, continua. Em outro momento, a Bíblia fala o seguinte. Ó, quando alguém está inscrito é ótimo. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Então eu te pergunto, é todo mundo que vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não, gente, não é. Isso vai acontecer se você renovar a sua mente, ou seja, se você começar a questionar as suas crenças e começar a pensar como Jesus pensa. Só que olha que interessante, como é que você sabe como Jesus pensa? Tem que ler a palavrinha dele, a palavra dele. Aqui tá tudo, gente, como Jesus pensa, o que Deus gosta, o que não gosta, quais são as lições de vida que Jesus deixou para nós. Fiz uma voz de criança que é para chamar atenção mesmo, tá? É uma coisa assim, parece que muito óbvia, né? Mas tem um pastor que ele fala algo que eu acho muito interessante. Ele fala, esse é Deus falando, esse é Deus quieto. Deus tá falando de novo, Deus quieto. Aqui, gente, Deus tá tagarelando. Enfim, então é dessa forma que a gente começa a conhecer o Senhor, conhecer como Ele pensa, para que a gente permita que Ele transforme a nossa mente e não deixe nada te acusar. Então, vamos supor que vem um pensamento assim, nossa, mas você é uma pessoa horrível, você já fez tanta coisa, você já, enfim, fez mal para tantas pessoas, ou diversos pensamentos, né? Aí, esse momento que você fala, eu sou uma nova criatura em Deus, eu sou filha de Deus. Interrompa esses pensamentos, sabe? E isso é feito através da repetição. Esse final de semana mesmo aconteceu algo tão interessante, eu tava me arrumando e veio um pensamento ruim a respeito da minha imagem. Se eu tava me vendo, não tava gostando, falei, nossa, tô feia, né? Enfim, não tô me sentindo confortável. E eu sei que aquilo foi uma tentativa de fazer com que eu distorça a minha identidade. Porque na hora eu pensei, não, eu sou linda, eu sou filha de Deus. E quando eu consigo travar esse tipo de pensamento, gente, é impressionante. Você realmente começa a se ver exatamente como Deus te vê. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, Paizinho amado, muito obrigada porque mais um dia tivemos a oportunidade de falar da sua palavra, Senhor. Obrigada pelo seu cuidado, pelo seu amor, Pai. Nos ajude, renove a nossa mente, Pai. Nos ajude a pensar como o Senhor pensa e principalmente a nos ver como o Senhor nos vê, como filhos amados, como novas criaturas, como pessoas que começaram de novo e com o Senhor, Pai, para que assim nós consigamos experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade.
Guarde a nossa entrada quando entramos em casa e a nossa saída quando saímos de casa. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que foi uma mensagem relevante e para que assim a gente consiga alcançar outras vidas. E também, por favor, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você vê que fica se culpando, que não se vê como Jesus a vê. Amém? Então é muito importante a sua colaboração. Eu sempre falo assim, né, pra gente não ser aquela pessoa passiva que só vai recebendo as informações. É o momento da gente derramar na vida de outras pessoas. Tenho uma pergunta para te fazer. Você vive com base nas suas experiências ou com base na Escritura? Que a partir de agora você consiga viver com base na Escritura de Deus, na palavra sagrada do Senhor. Deus te abençoe.